A senha com eles é vamos a palavra de Deus para eles postarem. Eu falo e Mateus capítulo 25, irmãos. Parábola das 10 virgens. É uma parábola que Jesus conta ainda na sua resposta aos discípulos sobre o fim do mundo, né? O fim dos tempos, sobre a sua volta, implantação do seu reino. Então Jesus ele dá uma aula, né, do que iria acontecer. E agora como ele percebe que há uma dificuldade das pessoas entenderem o que ele está dizendo, ele então fala por parábolas para fazer comparações com coisas do dia a dia das pessoas para que elas possam entender o que ele está dizendo. Então a parábola vai do versículo 1 ao versículo 13, nós vamos ler esse texto, tá bom? Mateus 25, do 1 ao 13. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, 5 eram prudentes. As insensatas, talvez na sua tradução estejam loucas, né? Ou imprudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Demorou o noivo a chegar. Todas elas ficaram com sono e dormiram. À meia-noite, porém, ouvindo um grito, aí vem o noivo, sai ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes, porém, responderam: Não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de casamento e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Desculpe, obrigado. Você já contou com a ajuda de alguém muito numa situação em que você precisava muito e essa pessoa disse que te ajudar, você contou com essa ajuda e ela não fez a parte dela e te deixou extremamente decepcionado? Já aconteceu isso com você? Você está contando com alguém, a pessoa, não, pode deixar comigo que dessa parte aqui eu cuido. É quando você vai ver, aquilo não foi feito. E aí você fica totalmente sem saber, às vezes, até o que fazer, porque você dependia daquela ajuda para fazer aquilo que você havia planejado. É mais ou menos a situação que Jesus está contando aqui. De um grupo de pessoas que deveriam ter se preparado, porque se dispuseram a fazer algo e não fizeram. Jesus agora fala como devemos esperá-lo. Qual a postura que ele espera de nós em relação ao céu? Então ele faz essa comparação. Jesus está usando aqui o estilo de casamento da época. A gente não dá para comparar isso com o casamento de hoje. A liturgia de casamento de hoje é completamente diferente do estilo de casamento da época. A gente vai comentar um pouquinho. E Jesus fala, olha, o reino dos céus, chegar lá no reino dos céus, a gente tem que entender. Lembra que a gente falou que as coisas da terra são semelhantes às coisas do céu? Deus deixa acontecer na terra as coisas que apontam para o céu. E as coisas mais simples, olha, uma cerimônia de casamento representa como você deve esperar Jesus. Essa postura em relação ao céu determinará a opinião de Deus sobre você aqui na terra. Repita comigo.
a minha postura em relação ao reino dos céus determinará a opinião de Deus sobre minha vida aqui na terra. Então, essa postura que nós vamos comentar, apesar de ser uma postura em relação ao céu, ela influencia diretamente a sua vida aqui na terra. As coisas não estão separadas. Durante muitos anos eu ouvi, e a gente ainda ouve uma expressão, né? Não, porque na minha vida financeira vai tudo bem, mas na minha vida familiar não vai. Aí tem a vida familiar e tem a vida espiritual, como se nós estivéssemos várias vidas que pudessem ser desassociadas, quando na verdade não. Está tudo interligado. E às vezes uma coisa parece que está indo bem, mas está indo mal, outras coisas. E às vezes aquilo está indo bem em detrimento de outra. Não dá para desassociar, e a gente tem essa mania de querer desassociar as coisas. E quando na verdade está tudo interligado, influenciando uma coisa a outra. Então Jesus está pegando aqui uma relação familiar, uma relação de amizade, uma relação de casamento, que é o encontro de famílias, dizendo, isso se parece com a sua expectativa do reino dos céus. É interessante que ele começa a expressão dizendo o reino dos céus e não o reino de Deus. Existe uma discussão teológica sobre o reino dos céus e o reino de Deus, mas eu gosto dessa definição e é a que eu uso nas minhas liturgias e na minha vida. Quando Jesus está falando do reino de Deus, ele está falando do reino dele aqui na terra, de nós, da nossa vida, do cotidiano. E quando ele está falando do reino dos céus, ele está apontando para a nossa vida no porvir. Pastor, tem texto que um evangelho fala reino de Deus e o outro, contando a mesma história, fala reino dos céus. Provavelmente Jesus falou as duas coisas, reino de Deus e reino dos céus, e cada escritor colheu a parte que lhe interessava para demonstrar o texto. Vamos entender um pouquinho, então, irmãos, quem são os personagens e como nós nos encaixamos nesses personagens. Primeiro personagem aí é o noivo, né? Quem é o noivo? Quem acha que quem é o noivo? Jesus, não tem outro, né? Jesus, quando ele se apresenta como noivo, ele está se apresentando como também o Messias. Abre comigo em Isaías 54:5. Isaías 54:5 diz assim, ó. Pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. Jesus, quando ele se apresenta como noivo, aquele que vai ser o esposo, ele está se apresentando como um Criador, como Senhor, ele está revelando a sua divindade. Entendam, o povo não tinha ainda o Novo Testamento, só o Velho. Então, quando Jesus fala, olha, eu sou o noivo, o reino dos céus é assim, se apresentando como noivo, está dizendo, olha, eu estou falando da minha divindade. Então, ao esperar a ação de mim como seu Deus, espere dessa maneira. Segundo ponto, quem é a noiva? É a igreja. A gente vai ver isso em vários textos, não vou abrir aqui porque não tem que dar uma aula de escatologia e tal, mas a noiva, o noivo, repita comigo, noivo, Jesus, a noiva, a igreja. E a gente sempre que lê esse texto, parece que e as virgens? Quem são as virgens? Porque, repare, o noivo ele não veio casar com as 10 virgens. Imagina, um camarada casar com 10 mulheres de uma vez só. Complicado. Esse noivo ele não veio casar com as 10 virgens, só para a gente entender um pouquinho do cerimonial. Até hoje, em alguns países, né, o cortejo não é da noiva, o cortejo é do noivo. Então, qual era a tradição? Um grupo de virgens, que seriam hoje, na nossa cultura, as madrinhas, não teriam os padrinhos, apenas as madrinhas, elas iriam, se os
casal fosse da mesmo vilarejo, da mesma cidade, elas iriam até a casa do noivo, esperava o noivo sair, com as suas lâmpadas. Isso, o casamento normalmente era no finalzinho da tarde, para dar aquela coisa, aquele charme, né, da lâmpada acesa. Com as suas lâmpadas ou tochas, elas iriam cortejando o noivo e anunciando aquele casamento até a casa da noiva. Pegava agora, aí tinha o encontro do noivo com a noiva, e pegavam ali os dois e voltavam para a casa do noivo, onde seria a festa. Caso o noivo fosse de uma outra cidade, elas ficariam na porta da cidade, esperando o noivo chegar, que é essa situação aqui. Então alguém anunciava, quando visse a caravana da família do noivo chegando, anunciava, o noivo está chegando. Então o pessoal preparava o cortejo, recebia o noivo na porta da cidade e saía aquela caravana, né? Ah, o casamento vai acontecer, o noivo chegou e tal. E aí conduzia o noivo até a casa da noiva, aonde era feito o casamento. E o casamento se era consumado, realizado, quando os noivos fossem para uma tenda durante a festa para consumar o casamento. Aí estava casado. Pensou? Aí consumava o casamento e voltava para a festa. Agora como casados. Né? Essa era a tradição. Então nessa situação aqui, o noivo ele não veio casar com as 10 virgens. Ele tinha que ser recepcionado por aquelas 10 virgens que levariam o noivo à presença da noiva. Então aquelas virgens, elas deveriam estar preparadas, eram as amigas de confiança da noiva, que deveriam conduzir o noivo até ela. Esse era o papel. Então, Jesus aqui ele não está falando da igreja em si, mas está falando daqueles que conduzem o noivo à igreja. Eu entendo esse texto como um puxão de orelha para a liderança. Porque não bastava ser virgem, tinha que ser virgem e prudente. Aqui quando se trata de as 10, virgens, falando de 10 pessoas que não eram casadas, mulheres que não eram casadas, né? E mulheres puras, seriam dentro daquela realidade social. Então essas virgens representam aqueles que levam o noivo para a noiva conhecer, que é o papel da liderança da igreja, aqueles que assumem responsabilidades na igreja. O óleo, biblicamente falando, é o símbolo da presença do Espírito Santo, né? A gente tem diversos textos que mostram isso, e o fogo é o símbolo da ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, além da presença do Espírito Santo, elas deveriam ter também a ação do Espírito Santo na vida daquelas mulheres, daquelas que deveriam conduzir. Existem muitas lideranças que têm o Espírito Santo, ele é presente em lugares, mas a manifestação, a unção e até a presença, às vezes, embora a gente encontra, infelizmente, todas as vezes no reino. Então, a gente tem que identificar primeiro as coisas. Sabe, Jesus está dizendo o quê? Primeiro, ser prudente ou ser imprudente, louco ou insensato é uma questão de decisão pessoal. Todas aquelas virgens, todas aquelas mulheres que foram escolhidas, e normalmente eram escolhidas a dedo, eram pessoas de alta confiança da noiva, elas foram chamadas, convidadas e aceitaram o convite. Elas não foram obrigadas a serem as mulheres do cortejo. Gente, era a parte, vamos dizer assim, uma das partes principais do casamento. O desse cortejo. É como se fosse, na nossa sociedade hoje, a presença dos padrinhos, né? E aí a noiva chega, né? Eu já vi, os que já vivi casamento assim, que a noiva chega, mas os padrinhos não estão, chegam mais tarde que a noiva. E aí a noiva não pode entrar porque o padrinho não chegou. Porque o pai não chegou, porque a mãe não chegou. Mas a situação, né? E é algo tão importante, era uma honra tão grande, né? Porque a maneira daquela menina demonstrar, ó, eu estou disponível para o casamento. Então era uma honra muito grande ser uma dessas madrinhas, né? Colocar assim um pouco para a nossa sociedade.
Então não era algo posto, era o que era um convite. Fulana, você quer ser a minha madrinha? Você quer ser uma daquelas que vão meu noivo? Ai, amiga, obrigado! Poxa, que obrigado! Felicidade, aquela festa! Aí ela tinha que se preparar, arrumar um vestido, tinha, né? Toda aquela coisa das amigas, né? Que vão participar e dos preparativos para aquele casamento. Então era uma questão de escolha. Assim é Deus, queridos. Jesus, ele te escolhe, ele te convida, ele te chama. Você decidiu ou não aceitar esse convite, você pode decidir ou não, mas uma vez que você aceite, você precisa agir conforme esse aceite. É como num trabalho, você vai fazer uma entrevista de emprego, querendo aquele trabalho, você é escolhido para preencher aquela vaga. Legal. Agora você tem que se comportar como alguém que preenche aquela vaga. E cumprir os requisitos que você se dispôs por causa daquela vaga. Porque senão aquela vaga não será mais sua, não é assim que funciona? Você tem a liberdade de escolher preencher ou não a vaga. Mas a partir do momento que você aceita preencher a vaga, você assume a obrigação de cumprir os pré-requisitos que já foram estabelecidos naquele trabalho. Então, querido, o Evangelho ele é assim. Você pode escolher não ser cristão. Você pode escolher não assumir um determinado papel no reino de Deus, um determinado ministério, um determinado algo que sua vida. Você pode escolher recusar essa. É uma honra trabalhar para Deus, fazer algo para Deus, pregar o Evangelho, seja na igreja ou fora da igreja. Pode escolher não aceitar a honra. Mas uma vez que você diga, sim, Deus, eu aceito, porque você é aquele que conduz o Senhor ao povo, e isso é independente de cargos eclesiásticos. Você pode ser aquele que conduz ao povo através de uma conversa com o vizinho. Quando alguém chega para você e fala, você é crente, ora por mim. Por quê? Porque você brilha o Espírito Santo e a pessoa vê em você a ação do Espírito Santo. Porque você está próximo de Deus. Não se iluda. A vida de Deus é uma vida de crescimento. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais você vai brilhar. Mais pessoas vão ver Deus em você. E quanto mais longe, menos as pessoas vão ver Deus em você. Funciona dessa maneira. Quando você aceita esse papel, Deus quer que você seja prudente e zeloso. Provérbios capítulo 13, abre comigo aí, diz assim, ó. Provérbios 13, 21. Provérbios 13, 19 a 21. O desejo cumprido deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os... O mal, ainda que os sábios, anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos sofre o mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão recompensados o bem. Mas ele dá algumas instruções falando de antagonismo entre ser prudente e ser pecador, e ser mal, ser indente, mostrando exatamente o seguinte, que há consequências. Quando você recusa o chamado de Deus, e é um direito seu recusar, você está suspeitando que aquele chamado traz, as bênçãos que aquele chamado traz. Mas muito ruim quando você aceita e recusa-se a cumprir aquilo também. Então, compete a nós aceitar ou não. Nós seremos cobrados pelos nãos que damos a Deus no nosso dia a dia. Então você pode escolher aceitando o chamado dele, o convite de ser honrado, né? Era uma honra, era um convidado especial na festa, as atenções estariam direcionadas ao noivo, à noiva e às virgens que estavam ali para fazer esse cortejo, então elas seriam o centro das atenções, né? Teriam ali a honra, a glória junto com os noivos, isso de maneira correta seu papel. Quem é dado, mas é dado.
Lucas 12:48 que diz isso. O que, porém, não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. O que, porém, não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. A quem muito for dado, muito lhe confiou, muito mais lhe será dado. O que quer dizer isso, querido? O que você tem? Você dará conta diante de Deus daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Porque tudo é de Deus. Deus te deu uma família, tem que cuidar dela. Deus te deu isso, você tem que cuidar dele. Deus te deu uma bicicleta, cuidar dela. Deus te deu cuidar dele. Deus te deu uma casa, você tem que cuidar dela, você tem que zelar, porque tudo é de Deus. Nós não nos iludir achando que as coisas estão desassociadas, como eu falei no início. Não, Deus te dá honra. O que Deus te dá uma honra? A honra é um exemplo de servi-lo. Você tem que cuidar da sua vida espiritual. Deus não é cuidar dessa igreja. Você está aí com essa roupa, você tem que cuidar dela. Você pode chegar em casa e pegar sua roupa. Não, vai colocar. A gente tem um dia que você escolheu para lavar todas as roupas juntas. Para que você... De novo. Todos nós vamos dar conta diante de Deus. A princípio que eu quero trazer para vocês hoje é que você recebe honra, recebe com cuidado do que Deus nas suas mãos. Às vezes está tudo daquilo que você não tem, mas não está bem daquilo que você tem. Deu burro. Você daria para alguém tomar conta de algo que você sabe que é chata? Ela vai te devolver quebrado, sujo, arrebentado? Você pegaria algo seu que você gosta e fala, Deus, toma conta para mim, sabendo que aquela pessoa vai quebrar? Você faz isso? Deus também não. Então, se você não está dando conta do que você tem na mão, não peça a Deus mais. Se você não está zelando bem nem daquilo que você tem na mão, não peça a Deus mais. Cuide bem do que você tem primeiro. Depois peça a Deus para te acrescentar mais. Na verdade, você nem mais. Se cuida bem do que você tem, Deus vai te dar. Porque a Bíblia garante isso. Quem mais é dado, mais é cobrado. Mas ela diz, sede fiel no pouco, sou muito eu te colocar. E quando você é fiel naquilo que você já tem, automaticamente Deus vai te acrescentando. Porque isso é promessa. Às vezes, bênçãos são retidas no mundo espiritual porque a gente não está zelando por aquilo que a gente tem. Vamos imaginar essas virgens insensatas que não cuidaram da responsabilidade. Elas tinham essa habilidade das virgens que aceitavam esse compromisso, ter azeite suficiente para levar o noivo do início da cidade ou da casa dele até a noiva. Era compromisso dele, fazia parte da tradição e da liturgia. Ninguém tinha que ficar ali zelando ou dizendo, fulano, como é que está? Fazendo um checklist para elas. Era a responsabilidade delas fazerem isso. E não fermentava desleixo e devoção com um momento tão importante. Mesmo aceitando que aquele momento... Às vezes que nós estamos deixados com o que Deus nos deu, e uma avaliação desleixada com o trabalho, desleixada às vezes com nossos horários, desleixada com a nossa família, a gente vai postergando soluções que poderiam ser dadas, e a gente quer de demais quando a gente não toma do que Jesus fala, olha, essa postura em relação ao céu mostra que você vive uma vida insensata aqui na terra. Quem ser prudente ou louco é uma decisão. E quem decide isso, só espero isso em relação ao aviso. Eu costumo viver assim. Eu estou para ir todos os dias da minha vida. Se Jesus for pré-tribulacionista, Jesus voltar agora, eu estou preparado para ir para o céu. Eu tenho que viver preparado para agora. Se ele tá, eu vou planejar e cuidar da minha vida como se não fosse da minha geração. E aí, repita comigo, às vezes não basta ser apenas separado. Quando essas mulheres, elas não com azeite, elas não deixaram de ser virgens e serem escolhidas. Não deixaram de ser. O que as outras não as insultam e nem colocam sobre elas nenhum tipo de adjetivo negativo. Quando ela fala,
olha, me dá um pouco do seu azeite, olha, para que eu também tenha. A gente fala, pô, eu não posso te dar, porque vai faltar para nós duas. Entra um princípio importante aí, você só pode ter tudo e você não pode te deixar faltar para dar para os outros. Você não pode dar aquilo que vai faltar de você de uma forma que vai te prejudicar. Você tem que dar aquilo que você tem de uma forma constante. Você não pode fazer caridade, por exemplo, hoje eu vou dar o dinheiro das compras de oferta e vai ficar sem dinheiro das compras. Está errado esse negócio. Você pode estipular que é bom separar uma oferta conforme a sua generosidade, mas dentro de um modelo de sabedoria. Às vezes tem que fazem esse tipo de coisa e às vezes não recebem de Deus porque não era para ter feito. Coisas assim a gente vai ver isso na aula de oferta. É melhor, mas a gente tem esse cuidado. Até para ajudar as outras pessoas. Você tirar a família para ajudar o outro e deixar o seu filho assim. Ajudar o outro. Você tem que ter uma sabedoria. Falar, olha, posso tirar do meu para dar para você e ficar sem prejudicados? Não, tem que comprar. Então repare, faltou recurso para comprar? Não faltou. Recurso havia. Faltou. O quê? Preparação. Vocês são isso, aquilo não. Quem as chama de imprudente é o Cristo. É interessante que muitas vezes passa a mão na cabeça das pessoas. Por exemplo, Deus chama de traidor e ladrão, Jesus chama Judas de amigo. Mas aqui está ação invertida. Jesus chama essas mulheres de loucas, de pessoas que não estão compromissadas, enquanto as frases em si não coloca adjetivo nenhum. Apenas diz, você tem que ir lá, vai que pode vender. Então, às vezes, não te falta recurso, não te falta escolha, não te falta saber o que Deus quer. Falta atitude de prudência da sua parte. Para viver realmente o que Deus te chamou. E isso é um risco. E Deus fala, viver assim, planejamento, prudência, é uma atitude louca. É uma atitude que não será honrada por Ele. E a gente, quando chegam, eu imagino que elas viram, alguém falou, a caravana, o noivo está chegando. Elas viram de longe. Correram na cidade para achar um lugar aberto para comprar. Aquela coisa que você deixa tudo para a última hora, para o último dia. Tem que fazer a inscrição, vai fazer a inscrição no último dia, no último horário. Tem que fazer o imposto de renda, vai fazer o imposto de renda no último dia, no último horário. É tudo na última hora. Vai dar ruim, não tem bênção. Não tem bênção. A gente tem, como aquela coisa do brasileiro, deixar tudo para a última hora. Vai dar ruim. Nós temos que aprender a sermos preparados de noite. No momento da noite caçar, deve ter comprado azeite, voltaram para a porta, que não tem mais ninguém aqui, vamos para a festa, chegar à festa. Não foi o noivo que proibiu. Então o Senhor, provavelmente, o dono da casa, falou, não conheço vocês. É mais ou menos assim, vocês são minha filha. Vocês desonraram o casamento dela. Tínhamos esperado um cortejo com 10, só chegou com 5. Quando chegou aqui, imagina a cara do pai, que tinha que preparar aquilo tudo. Eita, Jesus, que benção, hein? Bom, não bota mais água perto de mim, não, porque todo domingo eu faço isso. Ação de prudência. Todo domingo eu derrubo aqui. Vai deixar, daqui a pouco a gente seca aqui, ó. Só passa aqui na mesa. E aí o Senhor, provavelmente o dono da festa, falou, não, vocês não vão entrar, não conheço vocês. Vocês honraram a família, vocês desonraram a minha... Porque também era uma forma de status aquilo. Deus honra. Deus honra aquele. E como que eu honro Deus? Tendo fé. E como que eu tenho fé? Fazendo o que Deus manda com prudência. Deus mandou você fazer algo, querido. Se esforce em fazer aquilo. Tem uma frase assim, olha. Deus te dá todo o tempo do mundo para você ser imprudente enquanto você não tem conhecimento. Ele tem toda a paciência, misericórdia e amor. Mas a partir do momento que ele se revela, que ele fala, que ele demonstra para você claramente o que você tem que fazer, ele responde de maneira... Ele não tolera mais ficar postergando. Ele diz isso, que ele que tem mudou, que cada hora quer uma coisa diferente, eu quero, não quero, quero, não quero. Sabe o que quer? Não alcançar de Deus coisa alguma. Essas meninas aceitaram, mas não se prepararam. Se você aceitou o chamado de Deus, se você aceitou o que você tem hoje, que Deus que te deu, cuide bem. Zele por o que você tem. Não perca isso. Faça com esmero. A Bíblia fala, faça tudo
que vier às tuas mãos conforme a tua força, abaixo da força, abaixo da capacidade, abaixo do que Deus realmente quer.